a gente fala de embargos, agravo de nulidade ou agravo de embargos infringentes ou embargos de nulidade, é imprescindível que eu tenha uma decisão não unânime proferida por um tribunal e que seja desfavorável ao réu. Então, essa divergência ela pode ser total ou pode ser parcial. Eu estava dando para vocês um exemplo, uma situação em que eu, como advogado de defesa, por exemplo, faço um pedido para que o réu seja absolvido porque ele é inocente. Alternativamente, que o tribunal reconheça, caso entenda que foi ele que praticou, que ele seja absolvido porque não foi ele que praticou o delito, né? Autoria. Ou que, alternativamente, caso o tribunal entenda que foi ele, que reconheça uma excludente de licitude, por exemplo. Ou, caso não exista excludente, que aplique a ele uma pena baixa, afinal de contas, ele é primário, tem bons antecedentes, enfim. Essas são as 3 teses que eu apresento. Durante o julgamento, os desembargadores podem divergir totalmente. Por exemplo, um pode dizer, realmente não fui eu, não foi meu cliente que fez, os outros 2 dizerem que foi. Eles estão divergindo de tudo. Vocês concordam? Ou então, pode haver uma divergência parcial. Todos concordam que foi o meu cliente, todos concordam que não há excludente em favor dele, mas eles divergem quanto à pena. Perceberam? Nessa perspectiva, quando eu falo de embargos infringentes ou de nulidade, você só vai retomar para o tribunal, você só vai devolver ao tribunal a questão divergente, a matéria dissidente. Você não pode devolver toda a matéria de discussão, porque ela não é uma apelação. Você não vai rediscutir tudo de novo. Você só vai discutir aquele ponto que está sendo divergente entre os entendimentos dos desembargadores. Tranquilo isso? O que eu posso? Quais são as decisões que eu posso impugnar via embargos infringentes ou de nulidade? A primeira decisão clássica é a apelação. Toda vez que, ao julgar uma apelação, o tribunal não for unânime e essa não unanimidade prejudicar o réu, eu posso me valer dos embargos infringentes de nulidade. Tá bem? Eu vou explicar para vocês o procedimento daqui a pouco, e isso vai ficar muito claro como é que funciona o Tribunal de Justiça, por exemplo. Outro tipo de recurso que tem de nulidade é o julgamento do recurso de distrito. Isso quem define é a lei. A lei define que cabe tanto na apelação, no julgamento da apelação, quanto no julgamento do recurso em distrito. Ou seja, nesses 2 casos, em o tribunal não sendo unânime essa decisão prejudicar o réu, pode o réu interpor os embargos infringentes ou de nulidade. A grande questão aqui está com relação ao agravo em execução. Eu não sei se tem alguém da sala que vai trabalhar sobre o agravo, vai falar sobre o agravo em execução, mas o agravo em execução é um recurso sem muita explicação, vamos dizer assim. Por quê? Eu falei para vocês sobre isso quando a gente, na aula passada, falou sobre o recurso em distrito. O recurso em distrito sempre existiu para tratar sobre algumas questões relativas a decisões proferidas pelo juiz da execução. Aí, houve uma alteração, uma criação legislativa que criou a Lei de Execuções Penais, e a lei diz o seguinte: a partir de agora, todos os incidentes, todas as discussões relativas ao processo de execução penal serão decididas pelo juiz de execução penal e serão impugnáveis através de um recurso que se chama agravo em execução. Bom, a lei não explicou como esse agravo vai funcionar, o que vai haver nesse agravo, qual que é o prazo, não explicou nada. A lei não falou absolutamente nada sobre isso. E até hoje, desde a edição da Lei de Execuções Penais, espera-se uma lei complementar que explique o funcionamento do agravo em execução. Sempre que o legislador falha, e a gente não consegue saber como é que funciona, a doutrina vem e tenta resolver esse problema, né? Tenta montar esse quebra-cabeça para que a dinâmica do judiciário continue andando normalmente. E nessa construção, houve inúmeras tentativas. Uns disseram, olha, como chama agravo em execução, ele tem que ter o trâmite do agravo de instrumento, aquele trâmite do agravo de instrumento é um processo civil. Só que a gente sabe, não sei se vocês lidam com a prática, mas o agravo de instrumento no processo civil de todo é o recurso mais complexo, mais chatinho, vamos dizer assim, né? O que
traz mais requisitos, você tem que preencher mais requisitos, mais elementos, juntar documentos. E é uma formalidade excessiva. Uma formalidade que, por vezes, não combina com o direito penal e com o processo penal. Porque no processo penal a gente está lidando com liberdade. A gente não pode limitar a liberdade do cidadão simplesmente porque ele deixou de cumprir uma formalidade exigida num documento recursal, coisas assim, ou algo parecido. Então, sob essa perspectiva, a doutrina vem e falou assim, olha, não combina esse agravo de instrumento tão formalista, tão complexo, no nosso processo penal. E daí a doutrina majoritária, como é que defendeu? E aí tem sido conhecido pelos tribunais. Eles falaram assim, bom, antes da lei, essas decisões não eram impugnáveis através do recurso de distrito? Lembra que a gente na aula passada leu sobre leu todos os incisos do artigo 581 e disse para vocês, isso aqui está revogado pela lei, isso aqui está revogado pela lei, vocês lembram disso? Nessa perspectiva, a doutrina falou assim, bom, se antes de ser revogado pela lei, essas decisões eram impugnáveis por meio de recurso de distrito, nada mais simples do que o agravo em execução ter o mesmo trâmite, o mesmo ritmo, o mesmo rito do recurso de distrito. E é assim que os tribunais têm aplicado. Sempre que você interpõe um agravo em execução, esse agravo vai seguir o trâmite, o rito do recurso de distrito. Só que daí isso trouxe um problema aqui para os nossos embargos infringentes ou de nulidade. Por quê? Porque a lei, o CPP, ele é muito claro em dizer, eu posso impugnar por meio de embargos em execução, embargos infringentes ou de nulidade, as decisões advindas do recurso de apelação e do recurso de distrito, mas não fala nada sobre o agravo em execução. E daí vem, por força de toda essa discussão, de toda essa temática que eu expliquei para vocês, de que essas decisões antes eram discutidas por recurso de distrito, porque na majoritária entende que cabe também um agravo em execução, em que pese o CPP não fale sobre o assunto. Entendido isso? Só para vocês, por que vocês estudavam o processo penal? Qual era o doutrinador que vocês adotavam, o professor adotava? Alguém aí? O NUT. O NUT? Vocês chegaram a estudar alguma coisa do Mirabete? Chegaram a trabalhar com o Mirabete? Conheceram a doutrina dele ou não? Não? Na Mirabete é um... graduação, não. Tá. O Mirabete é um autor bastante conservador, bastante conhecido na parte de processo penal, e ele é um dos doutrinadores que defendem que não. Ele fala assim, ele é do conservador, desse conservador, ele diz não cabe embargos infringentes ou de nulidade quando a decisão for advinda de agravo em execução, simplesmente porque ele é legalista, porque a lei diz que cabe só em apelação e recurso de distrito. Tá bem? Então, ele não adere a esse entendimento majoritário. Muito bem. Eu disse a vocês que esse recurso tem 3 requisitos. Eu vou reprisar esses requisitos. Primeiro, tem que ser uma decisão não unânime, vinda de um tribunal que esteja desfavorável ao réu. Aí, nessa perspectiva, eu pergunto a vocês. Cabe embargos infringentes ou de nulidade das decisões advindas do juizado especial? Se não, e por quê? Alguém sabe dizer? Se perguntando não fala, eu vou ficar bem quieta, gente. Doido. Ninguém vai se habilitar? Pessoal, a gente tem que pensar nos requisitos. É possível no juizado uma decisão não unânime? Talvez, eu acho que porque ela não é definida pelo tribunal, né? Como é que é?
Eu acho que não cabe. Por Porque quê? ela não tem esses 3 requisitos. Ela pode ser não unânime, porque no juizado especial é só a juíza que decide, não tem assim, não tem divergência de opiniões entre eles, é só uma decisão. Nossa, Quem está falando comigo? A Franciele? oi? Quem está falando é a Franciele que está falando comigo? Isso. Franciele, você tem razão. Ó, tá aqui o seu raciocínio. Não cabe embargos infringentes de unidade no juizado especial por um motivo. Eu falei que a decisão tem que ser unânime, isso pode acontecer, porque são três pessoas também decidindo o futuro daquele sujeito que está submetido a um processo no juizado especial, mas essa decisão tem que ser advida de um tribunal. Lembra que eu disse para vocês que o juizado especial não é tribunal? O juizado especial, ele tem um órgão revisor, que é a turma recursal, e a turma recursal ela é composta por juízes de primeiro grau, e não por desembargadores. Eu preciso de desembargadores para formar um tribunal, certo? Então, só por esse motivo é que não cabe embargos infringentes de unidade das decisões advindas do juizado. Por essa razão. Porque juizado, a turma recursal, que é o órgão revisor, não é um tribunal. Em que pese ele faça as vezes de um tribunal por ser um órgão de revisão. Tá bem? Com relação ao STF e ao STJ, no STJ não é admitido, eu estou falando de ações originárias desses órgãos, tá? Não se esqueçam disso. No STJ não se admite embargos infringentes ou de nulidade. Já o STF, por força do regimento interno deles, há previsão expressa dos embargos infringentes e de nulidade. Pessoal, só para instigar a curiosidade, eu não sei se vocês se lembram, logo na época do mensalão, não foi mensalão, foi na Lava Jato já. Eu acho que já foi na Lava Jato. O Lula foi condenado. Foi na Lava Jato já? Foi condenado no mensalão, né? O Lula foi condenado na Lava Jato. E quando saiu a decisão, minto, mensalão, eu estou falando do Lava Jato, foi no mensalão mesmo. Houve uma condenação lá no mensalão e eles pediram, entraram com embargo infringente de nulidade. Na época, é verdade, no mensalão, agora que eu lembrei, ficou mais claro. O Joaquim Barbosa, que era o ministro, você se lembra que ele que era o relator? Ele falou que não era cabível os embargos infringentes de nulidade lá no STF. Isso gerou maior discussão, maior confusão entre os ministros. Foi um momento de bastante tensão no julgamento do mensalão. Vocês acompanharam isso? Você se lembra? Eu não me lembro do ano que foi, mas faz uns 5 anos, talvez. Não faz muito tempo, não. Houve uma tensão muito grande entre, eu falo em tempo, mas eu sou meio perdida no tempo, eu não considerei esse espaço de tempo ainda, então 5 anos é um tempo meio razoável, por isso que eu chutei um tempo ainda, eu não tenho certeza de data exata que foi. Mas esse espaço, nesse momento, houve uma tensão muito grande entre o ministro Marco Aurélio e o ministro Joaquim Barbosa, porque o Marco Aurélio queria admitir os embargos infringentes de nulidade, o Joaquim Barbosa dizia não se admite embargos infringentes de nulidade aqui no STF. Eu até hoje não entendo muito bem o porquê que se chegou numa discussão tão acirrada com relação a isso, afinal de contas, há isso, uma previsão expressa no regimento interno do STF, no artigo 333, que traz